Hoje nós vamos começar a falar sobre o Natal de Jesus. E sabe, irmãos, todas as vezes que a gente pensa no Natal, a gente tem que lembrar do texto da Palavra de Deus que fala sobre o Natal. E que texto é esse? Todos os evangelhos, são os evangelhos que narram a história do Natal. Nós vamos começar com Mateus capítulo 1. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. E nós vamos falar sobre Jesus, a linhagem real de Jesus. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, porque é muito importante que você saiba. Mateus capítulo 1. Uma das coisas que eu gostaria de perguntar, começando nosso sermão nesta manhã, é perguntar quantas pessoas aqui já ouviram um sermão baseado na genealogia de Jesus, neste capítulo 1. Quem já viu ou já ouviu um sermão baseado na genealogia de Jesus? Normalmente ninguém prega sobre esse texto. Por quê? Porque ele começa: e Abrão nasceu Isaac, Jacó, os seus filhos, Judá e tal, e vai falando só nome de gente que você nunca ouviu falar na vida. Aí você fica pensando, mas o que o pastor vai falar? Bem, eu não teria muito o que falar, além do que está escrito. Mas quando você começa a estudar a genealogia, você vai ver que Deus tem muito a lhe falar, muito a lhe ensinar, através desse texto da Palavra de Deus, que é muito interessante. Por isso, deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos seguindo e você vai ouvindo quando eu for apresentando a explicação. Linhagem real. Quando nós falamos de Jesus, a primeira coisa que pensamos é nos evangelhos. Mas você sabia que 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías já falou a respeito do Messias? 700 anos antes de Jesus nascer. Você sabia que os profetas do Antigo Testamento, grande parte deles falaram a respeito do Messias? Interessante que no Velho Testamento a história é assim. Veja bem, o Messias virá. O Novo Testamento, os Evangelhos, o Messias chegou, ele veio. E as cartas de Paulo e o final da Bíblia, Apocalipse, e o rei voltará. Então você tem um presente, um passado e um futuro. E eis a razão por que a Bíblia tem genealogia. Mas por que Mateus ia se preocupar? Por que o primeiro versículo do Novo Testamento, primeiros versículos ali, começam falando sobre genealogia? É muito simples. Era muito importante para os judeus saber a família. De que família fulano era. Daí você vê muito na Bíblia falar Bartimeu, isto é, Bar é o prefixo que significa filho de Timeu, Bartimeu. Você ouve falar sempre pessoas que têm isso, fulano. Como em inglês nós temos Johnson, filho de João. Se você for traduzir ao pé da letra. Então, na antiguidade, era muito importante saber a raiz da família da pessoa. Era muito importante saber a origem da pessoa. Você sabia que os mormons hoje, eles exploram muito essa parte genealógica? E fala-se muito de genealogia. Nós não ficamos tanto presos a isso, mas há outros credos que eles dão muito valor a isso aí. Mas no Velho Testamento, isso era muito comum. Saber a origem da pessoa, a origem profética, a origem da palavra, a origem da família. Então era muito comum isso no mundo antigo do Velho Testamento. E aqui então, Mateus, ele se preocupa em começar o Evangelho, apresentando Jesus, trazendo as raízes de Jesus, para mostrar a você que ele não era um Zé Ninguém, que apareceu assim, do nada, simplesmente surgiu, sem nenhuma raiz, sem nenhuma explicação, sem nenhuma família, sem nenhum traço que pudesse ser seguido.
Não, espere aí, não foi essa a ideia de Mateus. Mateus queria justamente mostrar a você que Jesus veio de algum lugar e que ele estava ligado a uma raiz e que a sua raiz ia tão longe que os judeus podiam identificar. Em quem? Naquele a quem os judeus mais apreciavam, que era Davi. Depois de Abraão, Davi. E aí, você vai seguindo então essa linhagem real de Jesus. Agora, os evangelhos são 4, não são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada evangelho tem uma ênfase. Por exemplo, Mateus, ele apresenta Jesus como rei. Daí ele fala muito de Jesus como rei, ele fala do reino de Deus. Marcos apresenta Jesus como servo, é o servo sofredor. Jesus como servo. Lucas era médico. Ele apresenta Jesus como filho do homem, isto é, ele apresenta aquela humanidade de Jesus. E João apresenta a divindade de Jesus, o lado divino de Jesus. Então, cada evangelho tem uma ênfase, cada evangelho mostra uma fase da vida do Senhor. Mateus, então, porque ele queria apresentar Jesus como rei, ele pensou, bom, eu vou começar mandando essa informação para o pessoal, mas a primeira coisa que eu quero fazer é que eles creiam, saibam que Jesus tem uma linhagem real, isto é, ele tem sangue azul, ele vem realmente do reino, ele tem algo de monarca, ele tem algo de senhor, ele tem algo de trono, ele tem um cetro, ele tem coroa, ele tem reino, então ele é rei, e se ele é rei, eu tenho que dizer isso ao povo. Agora, por que há esta preocupação de Mateus? Bem, Mateus foi escrito ali no ano 70, mais ou menos, da nossa era, e foi justamente no ano 70 que o general Tito Romano invadiu Jerusalém e destruiu o templo de Jerusalém, cumprindo-se a palavra de Jesus, não ficará pedra sobre pedra que não seja removida. Então o general Tito, general romano, destruiu toda a cidade de Jerusalém, cumprindo-se a palavra de Jesus. Naquela mesma época, então este evangelho foi concluído. E por que Mateus escreveu este evangelho? Primeiro, que ele queria apresentar esta realeza de Jesus. Segundo, vamos ver alguns exemplos. Por que ele queria apresentar? Pode ir adiante. Por que ele queria? Ele queria mostrar que havia uma cultura judaica. Ele queria mostrar a raiz da família de Jesus. Ele queria que os judeus cristãos no ano 70, que eles então tivessem suas dúvidas dirimidas, suas dúvidas explicadas, porque a pessoa havia se tornado cristã. Imagine você, no primeiro século, não tinha igreja como nós temos, não tinha Bíblia como nós temos hoje, eram apenas fragmentos informativos, um pedacinho aqui, um pedacinho acolá. E aí o pessoal ficava pensando o seguinte, olha, mesmo que haja 139 referências sobre o Messias no Novo Testamento, mas este Jesus que apareceu por aí, este Jesus que nós aceitamos, este Jesus que eles dizem que é o Filho de Deus, nós queremos saber mais informação, nós queremos saber mais alguma coisa a respeito dele. E o que mais que nós queremos saber? Os novos convertidos, eles queriam saber a origem de Jesus, eles queriam saber mais sobre a família de Jesus, eles queriam saber os detalhes pertinentes à vida do Senhor. Então as perguntas que eles faziam eram o seguinte: Cristo foi rejeitado e veio a perseguição, e nós temos que esperar a volta de Cristo. Mas gente, alguém precisa nos falar a respeito disso. Como é que nós vamos passar tudo isso sem informação? Então o Espírito Santo disse: Mateus, escreva o Evangelho. Marcos, escreva também. Lucas, escreva também. João, escreva também. O Espírito Santo foi utilizando um e outro. E o Espírito Santo converteu a Saulo em Paulo, grande apóstolo. E o apóstolo escreveu as suas cartas. E começou-se a elucidar, a clarear tudo a respeito de Jesus, da vida de Jesus, do ministério de Jesus, a razão pela qual Jesus tinha vindo ao mundo. Eles precisavam saber. Ora, como queriam enfrentar toda essa sorte de coisas sem ter um conteúdo, sem saber realmente o que eles haviam recebido? Então a mensagem do Evangelho de Mateus nada menos do que introduzir ao Senhor Jesus Cristo como Rei. Então a genealogia tem esse lado. Continuemos. A genealogia vai mostrar a você um lado prático, a história de um povo escolhido e o plano de Deus para a salvação.
Então veja bem, quando você começa aqui, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então há uma história do povo escolhido de Deus. Quem é esse povo escolhido de Deus? Israel. Abraão era o pai da fé. Então Mateus diz, bem, eu tenho que começar lá no princípio, e lá na origem. Eu quero que vocês saibam que este Jesus está ligado à promessa de Abraão. É o mesmo Deus de Abraão que é o pai dele. Ele veio para estar entre nós. O que mais? O que diz o versículo? A genealogia, quando você lê, então ela é dividida em 3 grupos. De Abraão até Davi, de Davi até o cativeiro da Babilônia, e do cativeiro da Babilônia até o nascimento de Jesus. Então, é o que você tem aqui no primeiro capítulo. Veja bem, o que Mateus faz? O que o Espírito Santo faz? Primeiro, o Espírito Santo mostra que Abraão é o pai da fé. Segundo, o Espírito Santo mostra no versículo 3 que houve um nascimento sobrenatural. Isaac. Como é que Isaac nasceu? Quando Sara tinha 99 anos. Como é que uma mulher com 99 anos pode dar à luz? E um homem com 100 anos pode ser pai? Então foi um nascimento sobrenatural. Mas veja bem, da mesma forma que começou esse nascimento sobrenatural em Isaac, da mesma forma aconteceu com Jesus. Então Mateus, veja bem, ele começa a ligar as duas coisas, as duas pontas. Gente, se você está pensando em Jesus, você tem que lembrar o que aconteceu no passado. Abraão foi o pai da nossa fé. Você lembra do filho dele, Isaac, como foi que nasceu? Não foi um nascimento sobrenatural? Na mesma coisa que de Jesus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não teve um pai humano. Então, veja o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo junta o passado com o presente. O Espírito Santo pega as duas pontas e traz aqui para mostrar aos judeus, aos crentes do primeiro século, que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus. E era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mais tarde vamos ver. Então, você vai lendo. Primeiro, Abraão, pai da fé. Você acabou de ler o versículo. Agora vamos para o versículo 3. A Judá nasceram Tamar, Farés e Zará. A Farés nasceu Herom, e Herom nasceu Arão. Arão nasceu Aminadab, Aminadab nasceu Nasson, Nasson nasceu Salmão, e Salmão nasceu Raabe. Abós nasceu de Ruti, Obed nasceu Jessé, Jessé nasceu o rei Davi, Davi nasceu Salomão, e aí foi adiante. Você está vendo a história? Então o que o Espírito Santo faz? Nos versículos 4 e 5, você começa a ver um quadro diferente. São 4 mulheres que são citadas aí. Ruth, Tamar, Raabe e Batseba. Preste bem atenção, para que você entenda o que o Espírito Santo fez. Primeiro, o Espírito Santo quer que você entenda que aqui é a história de um povo escolhido. E essa história do povo escolhido, ela tem o seu ápice na vinda do Senhor Jesus. Segundo, essa divisão da genealogia, você vê que vai de Abraão até Davi, de Davi até o cativeiro, do cativeiro até o nascimento de Jesus. Quem é Abraão? Versículo 1 é o pai da fé, o nascimento sobrenatural. E agora vem essas 4 mulheres, que você encontra aqui na genealogia de Jesus. Deixa-me lhe perguntar uma coisa. Por que o Espírito Santo permitiu o nome dessas 4 mulheres? Você sabe que antigamente o nome de mulher não era mencionado. Em poucos lugares da Bíblia você tem nomes de mulheres mencionados. Por que o Espírito Santo permitiu? Por uma razão. Olha lá a resposta. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas como, pastor? Explico. Primeiro, Ruth é uma das histórias mais lindas que tem na Bíblia Sagrada, é o livro de Ruth. Mas o que aconteceu com Ruth? Ruth, ela perdeu o seu esposo. Aí depois ela ficou esperando, não aparecia ninguém. E então ela teve um relacionamento com Boaz. Mas não foi uma coisa assim natural, foi meio estranho o relacionamento dela com Boaz. Hoje nós diríamos, Boaz, você, hein, rapaz? E o que aconteceu com Tamar? Tamar também teve uma
um problema de ordem moral muito sério na sua vida. Não era nada uma florzinha que cheirasse. Nada, nada. E o que aconteceu com Raabe? Raabe era prostituta. Vocês se lembram? Quando Josué chegou lá em Jericó, e ela estava lá, e foi ela que salvou os espias. E ela foi a única salva, ela e a sua família, antes de Jericó ser destruída. Mas era prostituta. Alô? Não é que Deus vai salvar uma prostituta. E muito mais ficar na genealogia de Jesus. Se eu fosse escrever o nome dos meus familiares, e eu soubesse que na minha família tivesse alguma prostituta, eu, sem dúvida, eu esconderia isso de você. Você não ia saber não. Você só ia saber a gente boa na minha família. Gente com problema, nem pensar. Mas como é que o Espírito Santo me permitiu isso? E quem foi Batseba? Batseba teve um caso com quem? Com o rei Davi. O mesmo que escreveu o livro de Salmos. O mesmo que disse a você, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi um pouquinho mais além do que ele deveria ir. O que ele fez? Pegou Batseba, que era a esposa do seu general, e ficou com ela. Alô, Davi, que é isso, Davi? Meu filho. E mais ainda, ele não ficou só aí, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que um pecado dá luz a outro pecado. O pecado não para só aí. Não é que ele matou o marido da mulher também? Ele mesmo não, mas mandou colocar Urias na linha de frente, para que quando o exército viesse, matasse. E quando Urias morreu, mandaram um bilhetinho para ele: Davi, nós perdemos uma porção de gente, e adivinha quem morreu? Adivinha só quem morreu? Urias. Ele é mesmo, Urias morreu. Que tristeza. E não é que foi lá consolar a mulher do Urias? Está vendo? Por que o Espírito Santo permitiu que ela pertencesse à genealogia de Jesus? Deixa-me lhe perguntar mais uma vez. Por que o Espírito Santo permitiu que essas 4 mulheres que tiveram uma vida irregular, agora, tivessem seus nomes escritos aqui na Bíblia, parte da genealogia de Jesus? A resposta está ali. Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em outras palavras, Deus não trabalha com o passado. Deus não trabalha com os erros. Deus não trabalha com a miséria. Deus não trabalha com o pecado. Deus trabalha com vidas. Não importa o que a pessoa tenha feito, o Senhor Jesus restaura esta pessoa. Deus restaura a pessoa. Deus faz com que você cante um novo cântico. Deus não tem essa história de porque você fez, você tem que viver uma vida miserável. Você tem que viver no pecado. Você tem que viver amargurado. Você tem que viver triste. Não, senhores. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. A questão é essa. Porque Deus permitiu? Porque o fracasso humano torna-se matéria-prima nas mãos de Deus. Quando eu estou fracassado, quando eu não sou mais ninguém, quando eu estou ali destruído, o Senhor pega aquele bagaço e Ele começa a transformar de maneira maravilhosa. Esta é a razão pela qual você tem o nome dessas 4 mulheres. Mas eu fiquei só focalizando o pecado, colocando binóculos no pecado de cada uma delas. Mas eu tenho notícia para você, e a boa notícia é: Ruth tornou-se uma grande serva do Senhor. Tamar abençoou muitas vidas. Raabe, foi através de Raabe que os espias foram guardados, escondidos, e Deus permitiu que o seu povo tivesse um grande livramento. Mas pastor, era prostituta, ela era prostituta. E quem disse que Deus não pode usar uma prostituta para realizar a sua vontade se Ele quer? Eu não mando em Deus. Há na Bíblia a história de Balaão, que ele ia em cima de uma besta, de uma mula, e era para ele dizer alguma coisa, profetizar a favor de Israel, e nada. Chegou um ponto que a mula olhou para ele e começou a falar. Ele era profeta, não falava. Aí Deus disse: mula, fale. E não é que a mula falou? A gente não sabe quem era o mais besta dos dois. Mas eu digo algo a você:
Deus não está limitado. Deus não está circunscrito. Deus não está amarrado ao que eu sou, ao que eu fiz. Não. Deus é Deus. E o prodígio de Deus, e a maravilha desse Deus, é pensar que Ele colocou aqui na genealogia de Jesus, essas 4 mulheres que eu e você esconderiam o nome, mas o Espírito disse, eu quero que os nomes fiquem ali, porque eu quero que todos saibam que, mesmo que a pessoa passe pelo que passe, o meu filho, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Que coisa linda essa genealogia de Jesus. E então, vamos continuar mais uma vez. Veja lá o versículo 7 a 10. Aí você começa, Salomão e Davi. Agora veja aqui primeiro o versículo 6. E Jessé nasceu Davi. Davi nasceu Salomão, da que fora mulher de Urias. Eu não sei se você já prestou atenção nisso. Olha aqui, ó. Nasceu Salomão, da que fora mulher de Urias. Depois que Davi cometeu o assassinato indiretamente, ele casou-se com Batseba e nasceu Salomão. Mas o Espírito Santo não permitiu que colocasse que Batseba era mulher de Davi. Colocou aqui mulher de Urias. Por quê? Porque quando Deus faz a coisa, você pode desfazer. É o seu pecado, a sua responsabilidade. Mas o Espírito Santo não vai deixar de mostrar a verdade porque você mudou as coisas. Não é interessante isso? Era para ter o nome aqui de Davi, porque ela casou-se finalmente com Davi. Mas o Espírito Santo disse nada disso. Era a mulher de Urias. Ela foi casada e se casou com Davi por causa do pecado de Davi. E o Espírito Santo não bate aí o selinho em cima dos nossos pecados. O Espírito Santo, ele não vai dizendo assim, você pecou, então tudo bem. Bater um carimbozinho. Não. Jesus lava os seus pecados. O sangue de Jesus purifica você. Mas o Espírito Santo tem uma ordem. E ele segue aquela ordem dos fatos. Não invalidando o que Deus fez no passado. Se é que você tentou mudar com as suas mãos o plano de Deus. Agora veja em seguida aqui. Salomão nasceu Roboão. Roboão nasceu Abias. Abias nasceu Asaf. Asaf nasceu Josafá. Josafá nasceu Jorão. Jorão Uzias. Uzias nasceu Joatão. Joatão Acás. Acás Ezequias. Ezequias nasceu Manassés. Manassés Amon. Amon nasceu Josias. Um atrás do outro. Agora aqui você tem todos esses reis. Quem foi o primeiro rei? Saul. Davi estabeleceu o reino para sempre, através de Davi, o reino de Deus. Por isso que nós mencionamos o nome de Davi. Depois vem Salomão, o filho de Salomão, Roboão. O que o Roboão me faz? Olha o nome, Roboão. O que Roboão faz? Roboão, o povo tinha construído o templo, o povo estava cansado, tinha gasto muito, dado muita oferta. Aí o povo chegou assim e disse, Roboão, você podia dar um break aí pra gente, né? Nós estamos cansados. Daí é uma paradinha aí e tal, pra gente refrescar um pouquinho e tal. Dá uma aliviada. Vocês voltam daqui 3 dias, eu dou a resposta. Aí ele chamou os amiguinhos dele, a turma que cresceu com ele, né? Teenagers, mocidade, todo mundo, pessoal da banda, chamou todo mundo, né? Conselho, vamos se reunir num conselho. O que vocês acham? O povo me pediu para aliviar os impostos. O que vocês acham? Diga para esse povo que o seu dedo mindinho é mais grosso do que o lombo dos seus pais. Mas está aí um bom conselho, mas antes eu vou perguntar à velharada. Velharada, vem cá. O que vocês acham que eu devo fazer? Pessoal, escute o povo, tenha dó desse povo, o povo está cansado, esse povo ama você, mas se você não... Tá bom. 3 dias o povo volta. E aí, rei, qual é a resposta? Meu dedo mindinho é mais grosso do que o lombo dos meus pais. Vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Israel. É? Ó Israel, cada um a sua tenda. E um reino só agora parte no meio e é dividido em 2 reinos. O reino de Israel e o reino de Judá. Aí você começa 2 outras linhagens reais. O reino de Israel
com capital lá em Samaria, e o reino de Judá com a capital em Jerusalém. E aí você tem a história dos reis, é o livro dos reis, livros de crônicas, e daí tem essa genealogia, e Jesus vem. Mas qual foi a genealogia de Jesus? A de Judá, ao reino de Judá. Davi, Salomão, aí vem Roboão, e vem outros. Mas, irmãos, é impressionante ver como você teve, lendo a Bíblia, reis de Judá que eram terríveis. E você também encontra homens santos de Deus. Agora aqui você tem o nome de dois aqui, veja bem. Ele cita Josias. Quem foi Josias? Josias foi um rei maravilhoso. Celebrou a Páscoa, reformou o templo, fez uma limpeza geral, mas um homem de Deus. Quem foi Ezequias? Outro homem de Deus. Quando Sanaqueribe, rei da Síria, quis invadir Jerusalém, ele foi à casa do Senhor, ele chorou, e Deus deu um grande livramento a ele. Ele estava para morrer, o profeta Isaías entrou na casa dele e falou assim: meu filho, arruma tudo aí, faz o pacote, tudo, como nós falamos, peca, vamos lá, arruma tudo porque você vai morrer. Você já pensou alguém chegar na sua casa, olha, arruma tudo essa semana, vai no banco, paga as suas contas, porque sábado você empacota. Foi exatamente o recado que Ezequias recebeu do profeta Isaías. Quando ele ouviu isso, a Bíblia diz que ele virou para o canto, ele começou a orar e chorar: Senhor, se é da tua vontade que o teu servo viva um pouco mais, dá-me a alegria de viver um pouco mais. Isaías ia saindo do palácio, estava saindo, Deus disse: para Isaías, volta lá, diz a Ezequias que eu vou aumentar 15 anos. E ele teve uma sobrevida de 15 anos, toda ela vivida na presença do Senhor. Está vendo como Deus faz? Mas aí, de repente, você olha na genealogia de Jesus um nome: Manassés, versículo 10. Ezequias, esse homem santo de Deus, quem foi filho deste homem? Manassés. Irmãos, Manassés foi o pior rei que já passou em Judá, que vocês possam imaginar. O homem era tão mau, que pegou seu próprio filho e colocou nos braços de Maloque. Quem era Maloque? Maloque era um ídolo feito de metal, e eles colocavam fogo debaixo do ídolo. E então, quando o ídolo estava vermelho já, mas vermelho daquele fogo, eles colocavam ali, tinham as mãos assim, e deitavam as criancinhas. E as criancinhas eram tostadas. Para que os pais, né, o povo escutasse o grito das criancinhas, então ficavam os tambores aqui, ficavam batendo bem alto. Enquanto isso, a criancinha era tostada nas mãos de Maloque. Esse Manassés, o próprio filho. Um pai colocar o próprio filho nas mãos de um ídolo assim. Veja que categoria esse sujeito, se merecia estar na genealogia de Jesus. Mas como é que Deus faz isso? Mas este Maloque, esse Deus foi destruído depois. Agora, sabe o que aconteceu com Manassés? A Bíblia diz que ele era tão mau, mas tão mau, que ele fez correr, ao invés de água nas ruas de Jerusalém, igual nós temos esgotos em algumas ruas ali no Brasil, o pessoal não tem esgoto, então fica correndo aquela água, corria sangue. Corria sangue. O homem era mau. O homem não calçava sapato, ele calçava sandálias do inferno nos pés dele. O sujeito era mau. Mas Deus mandou uns emissários a ele. Ele disse: Manassés, ou você muda de vida, ou eu vou te pegar, vou te dar uma lição. E ele nem aí. Irmãos, Deus mandou o exército assírio sobre ele. E eles chegaram lá, a primeira coisa que eles fizeram foi colocar um gancho aqui nele. Hoje, quando eu vejo essa juventude aqui com aqueles brincos aqui assim, eu fico pensando: será que eles se inspiraram em Manassés? Pegaram aquele gancho, furaram a boca dele aqui com um gancho e saíram arrastando ele pelas ruas, levando ele para a Babilônia, lá para a Síria. E ele com aquele gancho na boca dele, ele que era o grande, o poderoso, que todo mundo tinha medo, era o terror. Quem era bobo falar de Manassés? Agora com um gancho na boca sendo arrastado.
quando chegaram lá na Síria, humilharam ele, zombaram, fizeram do camarada poucas e boas. Ficou reduzido a subtrato de pó de nada. Imagine vocês, ali. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que naquele momento, quando Manassés estava reduzido a mais baixa humilhação que um homem podia sofrer, ele olhou para o céu e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoa-me pelo que eu fiz, restaura-me outra vez, Senhor. E sabe o que Deus fez? Deus devolveu a ele o reino. E ele voltou. A primeira coisa que ele fez foi limpar a casa de Deus. Tirou toda aquela porcaria que ele tinha colocado dentro da casa de Deus. Ele limpou a cidade, tirou toda aquela sujeirada. Ele começou a ajudar as pessoas. Ele mudou de vida completamente. Ele não, Deus mudou a vida de Manassés. E aquele homem, diz a Bíblia, morreu servindo ao Senhor e reconhecendo que Deus era o Deus verdadeiro, pedindo perdão a Deus pelo que ele fez. Uma pessoa dessa merece estar na genealogia. Apesar de todo o seu pecado, ele está lá por causa da graça de Deus. Não é por causa dele, mas por causa da graça de Deus. Você está vendo que genealogia ensina? Quanta coisa maravilhosa. Mas vamos terminar. Mas mais adiante, deixe-me terminar aqui neste último quadro. O reino começou com Davi. Ele perdeu-se no cativeiro. Com o cativeiro babilônico, quando Israel foi levado para o cativeiro, primeiro Israel, depois Judá, ele desapareceu. Você não vê mais reinos depois disso. Depois do cativeiro babilônico. Há uma história aí chamada as 10 tribos perdidas. Mas há muita coisa que a gente pode falar sobre isso. No versículo 13 e 17, finalizando, aqui você fala, fulano gerou a fulano, até que chega, Jacó gera José. Jacó gera a José. José, o pai adotivo de Jesus. O pai dele chamava-se Jacó, o pai de José. Mas, gente, olha o que é que o Espírito Santo faz. Quando você olha no Novo Testamento, quem era? Qual era o nome do pai daquele homem que se tornou primeiro-ministro do Egito e salvou o povo da fome? Como era o nome dele? José. Como era o nome do pai dele? Jacó. E termina a genealogia de Jesus falando, Jacó gera José. Como se que, dando o último nozinho na informação do Velho Testamento, Mateus colocando tudo aqui, para que eles entendessem que Jesus realmente era o Messias. Veja que coisa linda. Essa aplicação, tudo isso que Mateus faz, este quadro que ele usa, muito especial. E finalmente, por que essa genealogia? Ela é a base histórica da nossa fé. Ela mostra para você que o Cristo que nós cremos não é um Cristo por acaso, nem fabricado, nem que alguém inventou, e nem que um anjo do céu desceu aí com tabuinhas para revelar isso ou aquilo. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele é a base da nossa fé. O Cristo que nós adoramos, o Cristo que servimos, o Cristo que amamos, o Cristo que faz parte da nossa vida, o Cristo que morreu na cruz e que nos salvou, é o Cristo, Filho de Deus vivo. É a base da nossa fé. Mas também é a base milagrosa da nossa fé. De ver que assim como Deus operou milagre na vida dessas pessoas que não valiam nada, mas que o Espírito permitiu que fizessem parte da genealogia de Jesus, nós também fazemos parte deste milagre de Deus. Estávamos mortos nos nossos pecados, abandonados, estávamos longe do Senhor, não merecíamos a graça do Senhor, e Deus então, de uma maneira revolucionária, extraordinária, poderosa, através do seu Filho Jesus, então Ele nos traz outra vez a comunhão com Ele. E finalmente, apesar dos erros que nós praticamos, Deus realiza a sua vontade em nossas vidas. Oh, irmãos, quanta coisa boa, quanta lição preciosa num texto de genealogia. E assim começou a história do rei. Assim começou a história do rei, da qual continuaremos a falar durante este mês.
no próximo domingo, o sermão será: onde está o rei? Onde está o rei? Alguém pode me dizer quem fez essa pergunta? Quem fez essa pergunta? Onde está o rei? Quem fez? Os magos. Os 3 reis magos, dos quais a Bíblia fala. Onde está o rei? É o tema do sermão no próximo domingo. Oremos ao Senhor. Ó Deus, obrigado por Jesus. Obrigado porque o Senhor nos deu e enviou o seu Filho amado. Ele de uma linhagem real. E nós agora podemos ser súditos do seu reino. Podemos fazer parte deste reino de Deus. Nós te louvamos por isso. Abençoa, Senhor, todos nós, na celebração que teremos do Natal de Jesus ao longo deste mês. Fale aos nossos corações, em nome do Senhor.